Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him, é como se Moisés estivesse dizendo: pessoal, há espaço no topo do Monte Sinai para todos nós. Não me façam subir lá sozinho. Essa nunca foi minha intenção. Quero levar toda a casa de Israel comigo. Estou ensinando isso claramente. Vocês precisam dessas ordenanças. Precisamos ser piedosos. Não tenham medo da fumaça, do fogo, dos relâmpagos e dos trovões. Esta é a presença de Deus. Ele quer convidá-los para entrar no templo. Ele literalmente nos convida para entrar em sua presença. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway. John, você não está sob condenação porque se lembrou da nova aliança, até mesmo do livro de Mormon. John, quando penso em pessoas que amam o livro de Mormon, John Bytheway vem à minha mente. Toda a igreja está sob condenação, exceto se você estivesse vivendo nos dias de hoje, o Senhor diria, exceto John, que está fazendo um ótimo trabalho. Acho que há muitos de nós que amam o livro de Mormon. Sim. Provavelmente milhões de pessoas que adoram. Sim, John, hoje temos conosco o Dr. Jared Halverson, um amigo próximo. Ele é absolutamente espetacular. Jared, seja bem-vindo ao Follow Him. É uma honra estar aqui. Passar um tempo com dois dos meus heróis? Vamos lá. John, Jared e eu trabalhamos juntos no edifício Joseph Smith. Nós nos cruzamos nos corredores e conversamos. Estava ansioso por isso o ano todo. Foi apenas uma conversa que tivemos no terceiro andar do edifício Joseph Smith. Eu disse, que tal unirmos forças para este episódio? E ele topou na hora. Para ser sincero, eu estava ansioso por isso. O que você faz é incrível. Os convidados que você recebe são incríveis. Desculpe por baixar a média com a minha presença. É incrível poder aprender com essas conversas. Hank, você, eu e nossos colegas temos esse tipo de conversa o tempo todo. Para nerds das escrituras como nós, isso é o máximo. Oh, realmente é. Geralmente é assim. Estou andando pelo corredor e passo por alguém como o Jared e digo: ei, tenho uma pergunta rápida para você. Estive pensando em algo. Honestamente, 90 minutos depois, penso, eu realmente precisava fazer isso. Tinha algumas coisas para perguntar. Tenho um aluno que está esperando há 90 minutos lá atrás. Sim, hoje estamos na sessão 84. John, a igreja já tem 2 anos e meio. O Senhor vai revelar muito mais sobre a organização do sacerdócio e explicações sobre o sacerdócio. Quando você pensa na sessão 84, algo vem à sua mente? Provavelmente para muitos de nós é o capítulo sobre o juramento e o convênio do sacerdócio. Mas gostei da maneira como você disse, Hank, que é uma restauração contínua. João Batista foi. Pedro, Tiago e João foram, mas ainda estamos aprendendo. Talvez seja arriscado dizer quais são as sessões mais importantes, mas você pensa na sessão 20, pensa na 45, uau, você pensa na 76, também nessa lista, você tem que colocar a 84. Sessão 84. Você dedicou um episódio inteiro a uma sessão. O que isso lhe diz? Vou lhe contar quando eu disse ao Jared no corredor. Que tal a sessão 84? Você deveria ter visto os olhos dele. Seus olhos ficaram grandes. Ele disse, posso fazer a sessão 84? Eu disse, sim. Isso era equivalente a jogar t-ball. Hank estava tentando me lançar uma bola um pouco por baixo. Que tal a sessão 84? Você consegue acertar a bola nessa? Porque essa é quase que autoexplicativa. É uma revelação incrível, do início ao fim. Jared, o que você quer fazer hoje? Se você fosse fazer um resumo de onde vamos chegar. Por onde começar? Falando sobre a apresentação, John nos deu uma ótima introdução em termos de uma dessas revelações importantes. O sacerdócio é definitivamente um dos principais focos. Você pode colocá-lo na seção
20, seção 84, seção 107. Essas são as 3 principais. No que diz respeito à organização do sacerdócio, você encontra aqui um pouco de eclesiologia, como a igreja deve ser organizada. Mas é interessante, nós nos concentramos nessa ideia do sacerdócio, mas ela está expressa no contexto do templo e da construção de Sião. Veremos isso nos primeiros versículos. Hoje vamos nos concentrar no sacerdócio, mas precisamos ampliar nossa visão e vê-lo em uma perspectiva mais ampla, no que diz respeito ao templo, ao estabelecimento de Sião e à conexão das pessoas com Deus e entre si. O Senhor tem muitos propósitos por trás dessa revelação. Nesta sessão, começamos realmente a ver a diferença entre o sacerdócio de Arão e o de Melquisedeque. Começamos a ver os ofícios dentro do sacerdócio alinhados sob essas 2 colunas. Veremos algum material sobre o livro de Mórmon, como apontamos antes, que é incrivelmente poderoso. Espero que ao final de hoje tenhamos nos comprometido a permanecer livres da condenação, dependendo de como tratamos o livro de Mórmon. Haverá muitas coisas sobre o trabalho missionário que surgirão dessa conversa sobre o sacerdócio. Alguns conselhos fascinantes e reconfortantes para os missionários, sejam eles de tempo integral ou todos nós que somos exemplos em tempo integral do Salvador Jesus Cristo. Termina até com uma menção ao Armagedon e a Adam Onde Arman. De certa forma, é amplo, é profundo. Há muito material aqui. Eu trabalho muito com pessoas em crise de fé. Muitos deles são pais angustiados, preocupados com filhos que estão passando por dificuldades, dizendo coisas como: sempre que menciono a igreja, eles ficam irritados e dizem que não querem falar sobre isso. Como posso alcançá-los com a única coisa que vai ajudá-los mais? Isso quase se tornou um assunto tóxico para eles. Como posso contornar isso? A seção 84, honestamente, tem uma das minhas passagens favoritas sobre como alcançar pessoas que parecem inalcançáveis. Chegaremos a isso também. Sinceramente, estou animado como um menino. Posso conviver com 2 grandes estudiosos e amigos e aprofundar-me em uma das melhores revelações de doutrina e convênios, sem ofensa aos outros 137. Acho que John e eu estamos tão animados quanto você, Jared. Agora, John, haverá 5 ou 6 ouvintes que nunca ouviram falar de Jared Halverson ou nunca o ouviram ensinar. Por que você não nos conta um pouco sobre ele? Ele criou um podcast incrível chamado Inabalável. Eu ouvi horas e horas dele porque há horas e horas para ouvir. Provavelmente foi só um episódio, Hank, depois você passou para outro. Honestamente. Horas e horas. Isso é apenas cerca de 1 hora. Sim, e é incrível, é prolífico. Jared ensina no sistema educacional da igreja há 24 anos. Ele foi criado no Texas, no sul da Califórnia. Ele veio para BYU como bolsista presidencial e jogador do time de futebol americano. Não é legal? Fazer parte do time e jogar no time são 2 coisas muito diferentes. É como perguntar: John, você toca bateria? Não, eu tenho uma bateria. Sim, mais ou menos. Ele serviu em uma missão em Porto Rico e depois lecionou no Centro de Treinamento de Missionários, obteve um bacharelado em História, um mestrado em Educação Religiosa e um doutorado em História Religiosa Americana pela Vanderbilt. Adorei o que você mencionou sobre Hank. Ele se concentrou na secularização, na perda da fé e na retórica antirreligiosa. Ele está frequentemente envolvido em diálogos interreligiosos. Tem sido palestrante em eventos devocionais e acadêmicos de costa a costa. Como você mencionou, ele tem um canal popular no YouTube e um podcast chamado Inabalável. É uma referência a Jacó no livro de Mórmon, certo? Eu não poderia ser abalado. Ele também trabalha individualmente com pessoas em todo o mundo que estão passando por crises de fé. Sua esposa, Emily, é escritora, editora e conselheira em transtornos de abuso de substâncias. Eles têm 5 filhos. Ele adora esportes, arquitetura, o oceano e, eu adoro essa parte, qualquer coisa coberta com molho de churrasco. Nossa, isso é tão verdadeiro. Bem, quando você tem o Texas e o Tennessee como pano de fundo, o churrasco vem naturalmente. Com certeza, seja bem-vindo. Oh,
É uma honra estar aqui. Adoro a oportunidade de aprofundar assuntos importantes com pessoas que são infinitamente importantes. Sou muito grato pelo que o Senhor me ensinou ao longo dos anos e pela chance de poder retribuir e, espero, abençoar outras pessoas da maneira que vocês dois fazem todas as semanas. Sim, é um privilégio. Obrigado. Estamos gratos por você estar aqui. Jared, você consegue lembrar qual foi o episódio mais longo do Inabalável? Eu me lembro que teve acho que tivemos que cobrir todo o segundo livro de Samuel ou algo assim. Acho que durou 5 horas. Uau! 5 horas? Que brutal. É como quando você termina de filmar e tenta se levantar da cadeira e tudo dói, certo? É preciso um certo grau de insanidade para tentar isso e um pouco de insanidade para se sintonizar. E eu tenho. Jared, eu ouvi todos os episódios do Inabalável. Todos os episódios. Eu acelero um pouco. Conheço muitas pessoas que dizem que você fala muito mais devagar pessoalmente. E eu respondo: eu sei o que você tem feito. Eu respeito isso e faço o mesmo. Sim, é muito produtivo. Esperamos que todos os nossos ouvintes deem uma olhada. Confira o Inabalável. Você pode encontrá-lo onde quer que você ouça podcasts, assista no YouTube e se você é um grande fã do Inabalável, entre no nosso canal no YouTube. Diga-nos de onde você está ouvindo. É divertido mostrar aos nossos convidados onde suas vozes foram ouvidas, onde eles ensinaram. Vou ler o manual Vem e Segue-me. Vamos começar. Doutrina e Convênios 84, como você disse, John, é apenas uma sessão esta semana. Chama-se O Poder da Piedade. E o manual Vem e Segue-me começa assim. Desde que o sacerdócio foi restaurado em 1829, os primeiros santos foram abençoados pelo poder sagrado do Senhor. Eles foram batizados, confirmados e chamados para servir pela autoridade do sacerdócio, assim como nós hoje, mas ter acesso ao poder do sacerdócio não é o mesmo que compreendê-lo completamente. E Deus tinha mais coisas que queria que seus santos compreendessem, especialmente com a restauração das ordenanças do templo. A revelação de 1832 sobre o sacerdócio, na seção 84 de Doutrina e Convênios, ampliou a visão dos santos sobre o que realmente é o sacerdócio. E pode fazer o mesmo por nós hoje. Afinal, há muito a aprender sobre o poder divino que detém a chave do conhecimento de Deus, que nos faz manifestar o poder da divindade e nos prepara para ver a face de Deus. Sim, o Pai e viver. Que maneira incrível de começar. Jared, como você quer começar? Vamos dar um pouco de contexto histórico, porque acho que o que nos leva a isso nos dará um impulso para nos aprofundarmos no texto em si. Para aqueles ouvintes que quiserem se aprofundar um pouco mais nessa história, há um ótimo artigo escrito há cerca de uma década por Matthew Godfrey, um estudioso maravilhoso que trabalha no projeto Joseph Smith Papers, que fala sobre o contexto histórico e como, relativamente falando, as pessoas entendiam muito pouco sobre o que era realmente o sacerdócio. Vimos a restauração do sacerdócio de Arão em 1829 e depois a restauração do sacerdócio de Melquisedeque. A seção 20 começa a estabelecer algumas bases no que diz respeito aos ofícios do sacerdócio, mas a diferença entre Arão e Melquisedeque ainda não é totalmente compreendida. Godfrey coloca algumas coisas neste artigo sobre conversas entre líderes da igreja. Eles dizem: eu sei que temos o sacerdócio, você entende isso? Não, eu não entendo o que é. O livro de Mormon fala sobre isso claramente em alguns trechos, mas não com o nível de especificidade que veremos na seção 84. Há muito o que aprender. Eu brinco com meus alunos dizendo que Joseph Smith não saiu do bosque sagrado com o manual de instruções da igreja. Será linha sobre linha e preceito sobre preceito, organização por organização. Muito crescimento e compreensão virão da revelação de hoje.
Mas voltando um pouco e criando um pouco de impulso para chegar a 1832, no início deste ano, Joseph e Sidney tiveram a visão, lá na seção 76, e estavam pensando em coisas profundas. Agora que sabemos que o céu é muito mais exaltado do que fomos criados para acreditar, como é alcançar esse nível de exaltação? Como chegamos a esse ponto? Veja, Joseph e vários outros líderes da igreja foram ao Missouri para fundar a Firme Unida, para estabelecer as bases da editora, onde iriam trabalhar no que fazer com todas essas revelações e publicá-las, e haveria um livro de mandamentos. Então, há um momento interessante em que Joseph e vários líderes da igreja estão voltando do Missouri para Kirtland. Eles estão em uma diligência e ela bate, e Newell Whitney quebra o tornozelo. Joseph diz: "Bem, você vai ficar aqui em Indiana por algumas semanas. Por que eu não fico aqui com você?" Sinceramente, isso me faz pensar que, se eu estiver em um carro com uma autoridade geral, é melhor eu bater o carro. Caso ele passe, você sabe, eu possa ficar com um apóstolo por algumas semanas no hospital? Joseph fica algumas semanas com Newell. Newell está de cama, então Joseph tem todo esse tempo livre, o que é uma experiência muito estranha para Joseph, mas ele tem muito tempo para pensar e refletir. Ele até escreve uma carta para Emma. Adoro o que ele diz. Ele disse: "Visitei um bosque que fica atrás da cidade, quase todos os dias, onde posso ficar isolado dos olhos de qualquer mortal e dar vazão a todos os sentimentos do meu coração." Em meditação e oração, Joseph está aprofundando esses sentimentos e experiências, meditando e orando. Fala sobre a mente se abrindo para os mistérios do céu, os tesouros da divindade. Tudo está chegando até ele. Então, quando ele volta para Kirtland, depois de um pouco de recuperação para Newell, todos os missionários que foram enviados para o leste em missões estão voltando para Kirtland para retornar e relatar. Joseph está ouvindo tudo isso, todos esses fios estão se juntando neste belo momento, no final de setembro. A data será muito importante daqui a pouco, quando chegarmos mais adiante no texto, mas ouvir todas essas pessoas falarem sobre os milagres que realizaram e as experiências que tiveram, qualquer um de nós que serviu em uma missão e voltou para se apresentar ao Sumo Conselho, conversei com amigos que serviram em sumos conselhos e disse: "Uma das melhores coisas sobre nosso chamado é que aqueles que acabaram de sair do campo missionário estão cheios de entusiasmo e têm aquele brilho divino. Eu só quero falar sobre o que Deus fez." Joseph está recebendo todos esses relatos emocionado com todos eles. Ele diz: "Os élderes começaram a retornar de suas missões nos estados do leste e a apresentar as histórias de seus vários ministérios na vinha do Senhor. Enquanto estávamos juntos nessas épocas de alegria, perguntei ao Senhor e recebi a sessão 84. Para mim, ter um pouco desse impulso nos faz querer mergulhar direto no texto e ver o que o Senhor tem a dizer." Fantástico. Jared, isso é lindo. Eu me pergunto se Newell Whitney está pensando: "Ei, Senhor, da próxima vez que precisar que Joseph pondere, poderia simplesmente dizer a ele: porque eu não quero ficar de cama com uma perna quebrada por mais algumas semanas." Bem, às vezes me pergunto se precisamos disso. Estamos tão ocupados. O Senhor está tentando nos interromper, tentando dizer algo. Não temos tempo para isso. Você acha que as revelações da prisão de Liberty, por exemplo, o que vem em 121, 22 e 23, porque o Senhor tem uma audiência cativa, literalmente, e eu acho que, de certa forma, eu desacelero o suficiente? Será que procuro algum lugar fora da vista dos mortais, onde posso dar vazão aos meus sentimentos, onde posso realmente meditar, onde posso realmente orar? Estou ouvindo as experiências de outras pessoas? Há um componente vertical em que Joseph está se conectando com o céu individualmente, mas depois há um componente horizontal em que ele está realmente se conectando com seus companheiros servos, ouvindo sobre a mão de Deus em sua vida e em suas missões. É essa união entre o vertical e o horizontal, esse amor a Deus, esse amor ao próximo, isso é o que Deus está tentando revelar. Então, o que meus companheiros de serviço estão tentando revelar? Se isso não descreve o sacerdócio, não sei o que descreve em termos dessa interseção entre o vertical e o horizontal. Tomar a autoridade de Deus e as bênçãos de Deus para estendê-las aos filhos de Deus, onde quer que eles estejam.
Joseph está em seu elemento neste momento. Aí vem a revelação. Isso se torna uma das grandes sessões de Doutrina e Convênios. Você já assistiu a um jogo de basquete e parece que um jogador está, como você disse, no clima e simplesmente não consegue errar nada que joga? Um dos nossos ouvintes é Dimer Fredetti. Ele sabe como é estar em um momento da sessão 84. Ele está no clima e está acontecendo. Sim, já vi isso no basquete. Nunca experimentei isso no basquete, mas sim. Adoro a expressão época de alegria. Muitas vezes, quando falamos sobre a história da igreja, é tão difícil e tão duro, e os sacrifícios que essas pessoas fizeram, certo, mudem-se para cá. Agora, mudem-se para lá. Na verdade, Sião é aqui. Fico grato quando vejo uma expressão como essa que diz: "Ei, sabem, também tivemos momentos realmente alegres." Tenho essa ideia estranha de que Joseph Smith, Moroni e talvez até Mormon se reúnem um fim de semana por ano. É 21 de setembro, 22, talvez pareça 23 aqui. É disso que você está falando, Jared, quando disse que essa é uma data importante? É verdade. E, na verdade, a história por trás disso é interessante, porque não há uma especificação clara de como isso surgiu. Mas, conforme reconstruímos a história, parece que provavelmente foi uma conversa tarde da noite. Todos esses missionários chegam trazendo relatos. Joseph começa a receber essa revelação. É longa. Quando diz que foi revelada nos dias 22 e 23 de setembro, a ideia mais provável é que tenha passado da meia-noite. Eles quebram o toque de recolher. Acho que se você está no meio de uma conversa com o céu, tudo bem. Começa com Joseph e a companhia de 6 outros élderes. Você tem esses 7 que se reúnem. A revelação começa tarde da noite e se estende até o dia seguinte, 23. Em algum momento, eles encerram a noite. Eles se cansam antes de Deus. Então, no dia seguinte, a revelação continua. Há uma pausa no manuscrito logo após esse belo hino que veremos no início do século. Deus, meu refúgio e fortaleza, e há uma pausa ali, então a revelação continua e o Senhor quer dar uma segunda rodada de revelações. Logo antes dessas sessões. É quando você tem alguns batismos bastante importantes. Você tem Brigham Young, batizado em abril de 1832. Heber Kimball, em junho de 1832. E depois, outra coisa, Jared. Você falou sobre Joseph estar naquele bosque. Não é a primeira vez que ele escreve o que você e eu chamamos de primeira visão. 1832 é a primeira versão escrita que temos e é da própria mão dele. Isso também acontece lá. Muita coisa aconteceu neste verão. Você se pergunta se ele está tentando entender todas essas experiências. Ele teve tempo para assimilar tudo, e isso está começando a se cristalizar em sua mente e em seu coração. É muito maior do que apenas ele. Como você disse, algumas pessoas importantes se juntaram à igreja. Algumas pessoas que realmente precisam saber o tipo de coisas que são reveladas na sessão 84. É lindo. É divertido imaginar esses élderes voltando e relatando suas missões. O que eles estão ensinando a um profeta. É fascinante pensar nisso. Isso nos ajuda. Precisamos dizer: preciso saber tudo antes de ir. Não. Você testifica do que sabe. Você receberá mais mensagens. Excelente observação. Artigo de fé 9. Acreditamos que ele ainda revelará. Ainda revelará. Há mais por vir. Quando eu estava no seminário, acho que era bem comum. Ensinamos que o sacerdócio de Arão foi restaurado por João Batista e depois o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado por Pedro, Tiago e João. Mas, ao estudar a história da igreja, seria justo dizer que Pedro, Tiago e João começaram a restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. Não é como se Pedro, Tiago e João chegassem e pronto, fim da história do sacerdócio. Há muito mais, e ainda nem chegamos ao templo.
o Templo de Kirtland. O que vocês dois diriam sobre isso? Essa é uma ótima pergunta, Hank. O presidente Nelson descreveu isso muito bem, dizendo que fazemos parte de uma restauração contínua. Quando pensamos em restauração contínua, bem, de quê? Veremos isso daqui a pouco, quando chegarmos ao versículo 2, mas essa restauração contínua do Evangelho, da Igreja, poderíamos dizer uma restauração contínua do sacerdócio? Eu diria que sim, porque, de certa forma, mesmo João Batista, já que o sacerdócio de Arão é um apêndice do sacerdócio de Melquisedeque, aprenderemos mais sobre isso na seção 107. Quero dizer, João Batista estava revelando e restaurando uma parte do sacerdócio de Melquisedeque, só que chamamos por um nome diferente porque é a parte menor dele. Mesmo na seção 27, onde Pedro, Tiago e João são mencionados. Claramente, está no contexto de tantas outras pessoas que também estão trazendo chaves. Veremos chaves de Moisés, Elias e Elias. Seção 110 com o Templo de Kirtland. Há essa restauração contínua, incluindo poderes, autoridades e responsabilidades. Adoro as duas palavras, restaurar e revelar. Estou pensando em Malaquias falando sobre Elias, revelar o sacerdócio. Nós ficamos pensando, o que é isso? Há uma restauração, mas revelar soa como algo mais, como descobrir mais informações, mais propósitos. O quadro geral do que tudo isso significa, essas duas palavras estão acontecendo. Está sendo restaurado e está sendo revelado. Uma pergunta complementar, Jared. Você mencionou anteriormente que não há uma diferença clara entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Melquisedeque. No entanto, mais tarde, quando a história é contada, devido ao nosso contexto, é fácil para nós compreendermos esses dois. Se você se colocar no lugar deles, eles não percebem essa distinção até muito mais tarde. Acho que isso pode ser útil para quem está dizendo, espere aí, eu pensei que o sacerdócio de Melquisedeque já havia sido restaurado. O que é isso? Porque há mais, está ficando mais claro para eles. Você diria isso à medida que eles avançam? Com certeza. Quero dizer, mesmo na seção 20, nosso desafio e nossa bênção é que sabemos muito mais agora. Lemos nosso conhecimento no texto de Doutrina e Convênios e presumimos que eles também o compreendem. É interessante, porém, seguir quase cronologicamente, pois há uma espécie de véu que podemos atravessar e recomeçar doutrina e convênios, realmente aprendendo revelação por revelação, sem pular mentalmente para coisas que ainda não foram reveladas. Mesmo a seção 20, que estabelece diferentes ofícios do sacerdócio, ela não subdivide as coisas em Arônico e Melquisedeque. E mesmo em nossos dias, onde temos diáconos de 12 anos, mestres de 14 e presbíteros de 16, isso também foi um desenvolvimento posterior. O que eles estão entendendo no momento que está começando a se cristalizar para esses primeiros santos? Está começando a fazer sentido para Joseph novamente levar isso linha por linha. Adorei o que você disse anteriormente, John. É incrível sair para o campo missionário, ensinar coisas que você ainda não compreende totalmente porque não foram esclarecidas, mas às vezes nem sabemos quais perguntas fazer até começarmos a agir de acordo com a revelação que temos. Então chegamos a um ponto em que isso ainda está um pouco obscuro. É melhor eu voltar e buscar esclarecimentos do Senhor. Ele fica mais do que feliz em nos dar, como vemos em revelações como esta. Que habilidade importante é tentar se colocar no lugar deles. Esquecer o que temos após quase 200 anos de revelações e esclarecimentos e dizer, tudo bem, o que eles estavam vendo? O que estavam vivenciando? O que sabiam? Nas nossas aulas de Vozes da Restauração deste ano, John, acho que o Dr. Dirk Matt nos ajudou a ver que Joseph não sabe. Ele vê Alvin no reino celestial, mas espere. Eu pensei que era preciso ser batizado para ir para o reino celestial. Sim, bem, batismos pelos mortos. Vai demorar mais alguns anos até isso acontecer.
Eu diria também, meu doutorado é em História para entender o processo histórico, o objetivo é obter a documentação mais antiga possível. A ideia é que, quanto menos tempo passar entre o evento e a documentação, melhor. As memórias são mais claras. Isso é verdade, no entanto, você ainda não tem perspectiva. É preciso dar um zoom com muito cuidado para encontrar a melhor documentação possível, mas às vezes, naquele momento, não sabemos como isso se encaixa. O exemplo geral que uso com meus alunos às vezes é que, se você fosse escrever uma história logo no início do ano 2000, todo mundo estava em pânico pensando no que aconteceria com os computadores quando eles fossem reiniciados para 2000. Isso iria interromper as cadeias de abastecimento globais? E agora, 25 anos depois, isso vai entrar nos livros de história? Mas é só com o passar do tempo que olhamos para trás e pensamos, isso não foi nada demais. Precisamos ter equilíbrio como historiadores para ver o que eles estão aprendendo no momento. Mas será que estão superestimando ou subestimando a importância desse evento? Você não sabe isso até que haja alguma distância histórica para lhe dar uma perspectiva que você não tinha naquele momento. Vejo isso nos relatos da primeira visão. Vejo isso na compreensão da restauração do sacerdócio e dos diferentes elementos e ofícios dentro dele. As subdivisões de Arônico e Melquisedeque estamos aprendendo à medida que avançamos. Posso entender as preocupações que algumas pessoas podem ter a partir dessa distância histórica. Por que eles não entenderam? É como, bem, vamos dar um desconto para eles. Sim, eles são humanos. Exatamente, né? Adoro a ideia do contexto. Isso nos ajuda muito. Eu estava pensando no fato de que minha chamada missionária foi assinada por Spencer Kimball em uma igreja com 2,5 milhões de membros ou algo assim. Hoje, a igreja é diferente, é mundial. E o que eles tinham naquela época? Alguns milhares. O que eles tinham? Isso me ajuda a ser mais tolerante e dizer que eles estavam fazendo o melhor que podiam com o que tinham. Felizmente, as coisas continuaram acontecendo. Essa é uma habilidade de estudo das Escrituras, na qual realmente tentamos nos concentrar em nosso podcast. Ok, espere um pouco. Quando eles estão escrevendo, qual é a perspectiva deles? O que eles receberam até agora? O que eles não sabem que nós sabemos? John, mencionamos isso com eles indo para o Missouri. Eles estão todos envolvidos. Isso vai ser ótimo. Vamos para lá. Vamos plantar algumas árvores. Jesus vai vir. Aqui estamos nós, 200 anos depois, dizendo: não, vocês precisam mudar suas expectativas. As coisas vão ficar muito difíceis. Tudo bem, Jared. Vamos pular para a sessão 84. Tenho feito muitas perguntas. Tenho certeza de que terei mais. Podemos começar com os primeiros 5 versículos. A partir do versículo 6, o Senhor introduz essa magnífica tangente que ele segue pelos próximos 25 versículos, mais ou menos. Há tanta coisa que parece que o Senhor quer falar que ele comprime tudo, mas para manter a perspectiva desde o início, o que ele realmente quer dizer. Aqui começamos no versículo 1, uma revelação de Jesus Cristo a seu servo, Joseph Smith Jr., e 6 anciãos, enquanto uniam seus corações e levantavam suas vozes em alta. Aqui temos essa comunhão horizontal. Agora isso nos abrirá para a vertical. Versículo 2. Sim, a palavra do Senhor a respeito de sua igreja estabelecida nos últimos dias para a restauração de... Eu sempre faço uma pausa aqui, às vezes coloco no quadro restauração de e deixo em branco para preencher depois. O que imediatamente vem à mente é geralmente uma das 3 respostas, né? Falamos sobre a restauração da igreja, a restauração do evangelho, ou a restauração do sacerdócio, e, especialmente, se eles sabem que essa revelação está por vir, eles ficam tipo, é disso que se trata. Mas o que é interessante é que há uma passagem na seção 128 em que Joseph se refere a Malaquias e diz: aqui está o profeta que tinha os olhos voltados para a restauração do sacerdócio. A restauração do sacerdócio é algo que está nas Escrituras, mas apenas de forma superficial. É a única vez que é mencionada dessa forma. Você verá no Novo Testamento, por exemplo, Pedro fala sobre isso, a restituição de todas as coisas. Pensamos na restauração
E a restauração de todas as coisas aparece 2 vezes em Doutrina e Convênios também. Mas é interessante. A restauração da igreja não é uma frase das Escrituras. A restauração do Evangelho não é uma frase das Escrituras. Quando pergunto aos meus alunos o que Deus está tentando restaurar, sim, Ele está restaurando a igreja. Sim, Ele está restaurando o sacerdócio. Sim, Ele está restaurando o Evangelho. Mas o que Ele está tentando restaurar, aqui está a frase das Escrituras, seção 84, versículo 2. Esta igreja é estabelecida nos últimos dias para a restauração de seu povo. Eu me importo muito mais com as pessoas do que com programas, processos e até mesmo com o sacerdócio. Sou um pai que ama seus filhos e estou tentando restaurá-los a um relacionamento correto comigo. Estou tentando restaurá-los a uma compreensão adequada de quem eles realmente são como filhos divinos de pais celestiais. Estou tentando restaurar a perspectiva deles sobre a vida, o que eles podem se tornar simplesmente se voltarem para mim. Essa ideia está profundamente presente em todas as escrituras do livro de Mórmon. Repetidamente, ele fala sobre a restauração dos judeus. Isso está no 1º Nefi 15. A restauração de seu povo está em 2º Nefi 30. Tanto Alma quanto Abinadi falam sobre a ressurreição como uma restauração de nós, em termos de espírito e corpo perfeitamente unidos. Alma e Samuel, o Lamanita, falam sobre a restauração de nossos irmãos, os Lamanitas, ao conhecimento da verdade. Às vezes, fico preocupado que confundamos os meios e os fins. Ficamos tão focados na restauração das coisas, em vez da restauração das pessoas, que é para isso que todas essas coisas servem. A igreja é maravilhosa, mas algum dia ela será desmontada como um andaime, conforme os apóstolos disseram, depois de ter cumprido seu propósito de nos restaurar. Desde o início desta revelação, estou muito animado para mergulhar nos detalhes do sacerdócio, mas por favor, vamos manter em perspectiva que tudo isso tem um propósito muito mais sagrado. Deus está tentando nos restaurar para Ele. Com isso em mente, Ele continua essa restauração de seu povo, conforme Ele falou pela boca de seus profetas, e para a reunião de seus santos para permanecerem no Monte Sião, que será a cidade da Nova Jerusalém. Visão geral. Trata-se de filhos voltando para casa, para Deus. Trata-se de nos restaurar ao tipo de pessoas que precisamos ser. Como faremos isso? Bem, temos que estabelecer Sião e acabamos de voltar do Missouri. Vamos construir uma nova Jerusalém. Será um só coração, uma só mente, habitando em retidão. Não haverá pobres entre nós. Como chegaremos a esse ponto? Boa pergunta. Continuem lendo o versículo 3. Em que cidade será construída a Nova Jerusalém, começando pelo terreno do templo, que foi designado pelo dedo do Senhor, nos limites ocidentais do estado do Missouri, dedicado pelas mãos de Joseph Smith Jr. e outros com quem o Senhor estava bem satisfeito? Na verdade, esta é a palavra do Senhor que a cidade Nova Jerusalém será construída pela reunião dos santos, começando neste lugar, sim, o lugar do templo, que será erguido nesta geração. Estou tentando restaurar meu povo. Como vou fazer isso? Estabelecendo Sião. Como vou fazer isso? Tudo se resume ao templo. Este é um texto do templo no qual o sacerdócio vai crescer e se desenvolver. Mas para realmente pensar em um panorama maior, se isso é para a reunião dos santos, Joseph Smith ensina isso claramente. O propósito da reunião, em qualquer época, é construir templos. Por que fomos para o Missouri e voltamos? Bem, estamos construindo um templo aqui em Kirtland. Teremos que construir vários templos lá em Sião. Se quisermos estabelecer um Sião que possa restaurar as pessoas a um relacionamento correto com Deus, é isso que o templo faz. O que ele diz no versículo 5? Em verdade vos digo que esta geração não passará até que uma casa seja construída ao Senhor. Lá está o templo novamente e uma nuvem repousará sobre ele, e essa nuvem será a glória do Senhor que encherá a sua casa. Então ele diz no versículo 6, e os filhos de Moisés, segundo o santo sacerdócio, é como... é disso que estamos falando? A transição do versículo 5 para o 6 é complicada, porque quase parece, espere, onde você está tirando Moisés disso? É aí que ele começa essa bela digressão para realmente falar sobre o sacerdócio de Arão e Melquisedeque antes de fechar o ciclo, no versículo 32, onde o juramento e o convênio começam a entrar em cena.
Mas antes de nos aprofundarmos nessa digressão, vocês dois têm alguma opinião sobre o contexto mais amplo aqui? Hank, você sabe que sou fã de Stephen Covey, e ele escreveu um livro chamado Os 6 Eventos da Restauração. Ele disse que a restauração é uma fórmula para resolver os problemas da vida. Ele disse que a primeira visão respondeu: quem é Deus e quem sou eu? Observe que é algo relacionado ao povo. A tradução do livro de Mormon respondeu a quem eu pertenço. É tudo sobre a doutrina de Cristo e do Salvador. Então era como: o que eu faço para receber Cristo? E aí veio a restauração do sacerdócio. Ele ainda nem tinha falado sobre uma igreja. Agora, onde eu vou para receber Cristo? Bem, então vem a restauração do sacerdócio e das ordenanças. E eu adorei essa estrutura. Ele disse, parafraseando, que se quisermos ajudar as pessoas, começamos com a identidade e os relacionamentos. É disso que você está falando, Jared. É a restauração e é das pessoas. E tudo gira em torno das pessoas. E começa com Joseph. Ele sabe meu nome. É identidade. São relacionamentos. E depois vem a estrutura, as regras e tudo mais. Eu estava na igreja outro dia porque estávamos estudando doutrina e convênios e pensei, se você tirasse um desses santos de 1832 e o colocasse na igreja de 2025, o que ele notaria? E me pergunto se ele diria, não ouço muito sobre Sião. A palavra, a ideia de Sião, não que estejamos fazendo algo errado. Boa observação. Não. Quero dizer, é disso que se trata. Parece ser assim que as coisas funcionam. Segundo, o livro de Mormon parece deixar claro que o Senhor deseja restaurar Israel, seu povo. Falamos sobre a restauração da igreja e a restauração do sacerdócio, mas o livro de Mormon parece estar dizendo, pelo menos para mim, que Deus fez uma promessa a Israel há muito tempo. Ele pretende cumprir essa promessa, o que chamamos de apostasia, é a perda dessa promessa. Quem está falando sobre a reunião, e aqui está o Senhor, mencionando isso no versículo 2, a restauração do meu povo, a reunião dos santos no Monte Sião, para que possam retornar ao seu trabalho. Era tarefa de Abraão e de Israel abençoar todas as famílias da terra. Mais uma reflexão. Quando a igreja nasce em Nova York, ela parece um pouco protestante. Você tem um grupo de pessoas, o livro de Mormon, que realmente muda as coisas e a ideia de um profeta. Mas então, Joseph Smith não começa a ensinar sobre o sacerdócio? Isso não é protestante. E os sacramentos? Isso é católico. Agora estamos falando de um templo. Isso não é protestante nem católico. Isso é judaico. Quando eu estava na faculdade de teologia, lembro-me de estar esperando uma aula começar. Cheguei e havia apenas 3 alunos antes do resto da turma entrar e o professor chegar. Mas éramos eu, um católico e um protestante. Parece o começo de uma boa piada. Entro e o católico se vira para mim e diz: Jared, eu sei que você é um santo dos últimos dias, mas ainda não entendo. Onde vocês se encaixam? Você não é católico. Então isso faz de você protestante? O protestante ficou tipo, ei, nós não. Mas eu sorri para os dois. Era um rapaz e uma moça. Eu disse, sabe, se vocês dois se casassem e tivessem um filho, ele seria eu. Sim. Eles ficaram tipo, o quê? Nós nem gostamos um do outro. E eu respondi, eu conheço a reforma, eu entendo. Mas existe essa bela hibridização e essa prova de contrariedades entre o catolicismo e o protestantismo que você encontra no Evangelho restaurado, porque há verdades em ambas as comunidades, mas, de certa forma, elas são levadas ao extremo. Elas estão brigando por coisas e não querem o que a outra tem, o catolicismo, com sua liturgia elevada. O templo é muito mais católico, o protestantismo, com sua liturgia simples. A reunião sacramental é muito mais protestante. Você tem essa bela combinação dos dois, a pregação da palavra. Há o protestantismo em sua melhor forma, esses sacramentos e rituais. Há o catolicismo em sua melhor forma,
E quanto ao seu argumento sobre os templos, eu disse a eles que poderia dizer a mesma coisa se um de vocês fosse cristão e o outro fosse judeu. Porque, se você pegar o cristianismo e o judaísmo e eles se casarem e tiverem um filho, isso também é o evangelho restaurado de Jesus Cristo. Sim, temos igrejas graças ao cristianismo, mas temos templos graças ao judaísmo, temos apóstolos ao cristianismo, temos profetas ao judaísmo. O livro de Mórmon abrange tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, então podemos falar de um híbrido dos dois também. Dons do Espírito. Há o Novo Testamento, mas há bênçãos patriarcais. Há o Antigo Testamento. Há tanta restauração acontecendo, tentando restaurar tudo. Havia outros restauracionistas na época de Joseph Smith que estavam tentando trazer de volta o Novo Testamento, mas Joseph foi muito além disso e disse que não se tratava apenas de trazer de volta a Igreja do Novo Testamento. Trata-se de trazer de volta a casa de Israel do Antigo Testamento. Você apontou, Hank, a aliança abraâmica, que é onde tudo começa. Em ti e em tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. É um quadro muito maior. Lembro-me de Joseph Fielding McConkie dizer: que sacerdócio temos? O arônico. Bem, quem é Arão? Ah, é do Antigo Testamento. Ah, é verdade. Quem mais? Melquisedeque. Ah, é do Antigo Testamento. Ah, é verdade. Joseph McConkie diria: esta é a religião dos tempos antigos. Sim, John, acho que você está certo. Quando eu era missionário, frequentemente ensinava que estamos restaurando a Igreja do Novo Testamento de Cristo. Acho que se eu fosse missionário hoje, sim, isso estaria incluído, mas acho que voltaria mais atrás e falaria sobre a promessa que Deus fez. Esse parece ser o ponto principal de Nefe. Deus fez uma promessa a Israel. Ele vai cumpri-la. De certa forma, se estamos pensando em templos e na construção de Sião, parece um salto ir do versículo 5 para o versículo 6, falando dos filhos de Moisés, e você fica pensando: uau, isso veio do nada, é disso que estávamos falando? É um tipo, bem, pense no que eles estão tentando fazer. Moisés estava tentando restaurar Israel à terra prometida. Moisés estava tentando restaurá-los ao relacionamento correto com Deus e ajudá-los a entender quem eles eram como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A herança, quero dizer. Falamos de 400 anos de esquecimento da identidade e do relacionamento. Para retomar o que você mencionou anteriormente, John, aqui está Moisés tentando colocá-los nessa situação. Ele vai construir um tabernáculo no centro de Israel. A glória de Deus encherá aquela casa. A nuvem os levará em sua jornada para a terra prometida. Aqui está o Senhor tentando fazer tudo isso novamente agora por meio de Joseph Smith. Mas o que é interessante é no versículo 6, onde ele diz: "E os filhos de Moisés segundo o santo sacerdócio." Então ele começa a entrar nessa confusão de vamos fazer a linhagem do sacerdócio. Moisés recebeu de Jetro, e Jetro a Calebe, e Calebe a Eliú e todos esses. Mas, se você parar nos filhos de Moisés, de acordo com o santo sacerdócio, depois virar a página e olhar para o versículo 32, na verdade 31, ele diz: "Portanto, como eu disse, a respeito dos filhos de Moisés, dos 6 ao 31, tudo o que está entre eles é essa longa digressão." Agora, o Senhor tira muito proveito de uma digressão. Quando ele volta a ela, no versículo 31, como eu disse, a respeito dos filhos de Moisés, eu acho isso hilário. Então, o Senhor não consegue se conter. Ele faz outra pequena digressão no versículo 31 e diz outra coisa. Então, no versículo 32, ele finalmente volta ao assunto, aos filhos de Moisés. Ok, vamos realmente voltar a isso. Se você quiser pular do versículo 6 para o 32, é assim, sem interrupção. Vamos falar sobre o juramento e a aliança do sacerdócio. Isso vai ajudar a construir templos, mas no que diz respeito ao que ele faz dentro da digressão, é aqui que se obtém a linha de autoridade que remonta desde Moisés até Adão. Vamos ver aqui a diferença entre o sacerdócio de Arão e o de Melquisedeque. Este material é realmente muito importante. Fico feliz em saber que o senhor também se desvia um pouco do assunto, porque meus alunos perguntam: de onde veio isso?
Eu respondo: bem, eu tive esse pensamento. Queria ter certeza de que vocês entendessem isso. Eu digo uma frase e digo: esperem, não sei se vocês entenderam essa frase. Deixe-me voltar um pouco. Vamos explicar essa frase. Meu problema é que eu divago. Depois não consigo lembrar onde estávamos, do que estávamos falando. Se olharmos para essa digressão, do versículo 6 ao 31, posso resumir assim? O Senhor diz: tudo bem, vamos construir um templo, agora já fiz isso uma vez antes, deixem-me explicar. Sim, não é a minha primeira vez. Sim, como se eu já tivesse feito isso. Eu tirei os filhos de Israel do Egito, da apostasia. Eu construí um tabernáculo para eles. Nós construímos um tabernáculo para santificá-los. Isso está no versículo 23. Eu vou santificar os filhos de Israel. João geralmente diz que ele os tirou do Egito, agora ele tem que tirar o Egito deles. Eu vou fazer a mesma coisa com você. Vou tirar o mundo de vocês. Vou dar isso a vocês. Vamos construir uma casa. Estou tirando vocês do mundo, mas agora tenho que tirar o mundo de vocês. Quase como se ele dissesse: estou fazendo isso de novo. Isso se encaixa? Acho que se encaixa perfeitamente. De certa forma, é outra versão da criação, da queda e da expiação, que são os pilares da eternidade e o arco narrativo da vida. Essa é a investidura. A investidura é a criação, a queda e a expiação. Mas, honestamente, poderíamos ter feito a investidura com a história do Êxodo, porque criamos essa casa de Israel nos dias de Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante. Há o estágio da criação. Depois passamos por esses 400 anos de escravidão no Egito e apostasia, ao estágio da queda. Então Moisés aparece para nos ajudar a ascender ao estágio da expiação. Quero dizer, literalmente poderíamos fazer o êxodo no templo. Isso poderia ser nossa investidura. Escolhemos uma criação, queda e expiação mais óbvias para isso. Mas aqui estamos vendo a mesma coisa, onde o Senhor cria sua igreja do Novo Testamento, por exemplo. Há um período de apostasia passando por essa queda historicamente. Agora a restauração está ascendendo a expiação novamente. Definitivamente acho que é um paralelo. Se quisermos ver especificamente como ele vai fazer isso, agora que estamos falando sobre Moisés, vamos falar sobre o sacerdócio que Moisés recebeu por meio de seu sogro, Jetro. Então, voltando no tempo, chegaremos a Adão. Aqui está a linha de autoridade. Adoro ver a minha própria e traçá-la, sabendo que não há elos quebrados na corrente. Mas então, quando você chega ao versículo 17, é aqui que essa tangente vale seu peso em ouro, o sacerdócio que permanece na Igreja de Deus em todas as gerações. Não tem princípio de dias nem fim de anos. Obrigado, João, por ter mencionado Melquisedeque no versículo 18. E o Senhor confirmou um sacerdócio também sobre Arão e sua descendência por todas as suas gerações. Sacerdócio esse que também continua e permanece para sempre com um sacerdócio que é segundo a ordem mais santa de Deus. Isso também sugere que há uma diferença entre Moisés e Arão. Eles são irmãos. Eu pensava que todos eram da tribo de Levi. Bem, sim, mas quando Moisés e Arão entram em cena, estamos muito distantes de Levi. De onde vem o sacerdócio nesse período de apostasia durante a escravidão no Egito? Não é de admirar que Moisés tivesse que traçar sua autoridade a partir de uma linhagem diferente. Ele foi criado no Egito, na corte do faraó. Ele recebe o sacerdócio de Jetro, então você tem que traçar a linhagem de Jetro até Adão e até Deus dessa maneira. Aqui está o sacerdócio que vemos em Moisés, mas também há um sacerdócio que virá de Arão. O que fazemos com isso? Além disso, a diferença aqui, este é o melhor lugar em toda a Escritura onde vemos a diferenciação entre Arão e Melquisedeque. Finalmente está começando a ficar claro. A maneira como ele coloca isso é profunda. A maneira como ele termina o versículo 18 é este sacerdócio, que é segundo a ordem mais santa de Deus. Agora pare na palavra superlativa. Mais santo. Se é mais santo, há outras coisas que são um pouco menos santas, mas ainda podem ser santas, e esta é a ordem de Deus. Bem, com o que vamos comparar isso? Continue no versículo 19, este sacerdócio superior.
Há outro superlativo. Estamos diferenciando aqui. Há um sacerdócio superior e observe o que ele é responsável por administrar o Evangelho. Vamos manter isso em mente porque veremos uma administração do Evangelho em um momento que é um pouco diferente, mas este sacerdócio superior administra o Evangelho e possui as chaves dos mistérios do reino, até mesmo a chave do conhecimento de Deus. Agora essa palavra vai aparecer em todos os lugares que procuramos pelo sacerdócio de Melquisedeque. O ponto focal no sacerdócio de Melquisedeque é Deus. Sua ordem mais sagrada são as chaves de seus mistérios, os mistérios de seu reino. É conhecer a Deus de uma maneira que não poderíamos conhecê-lo de outra forma. E então, no versículo 20, portanto, nas ordenanças, agora estamos falando das ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. O poder da divindade se manifesta. Sem as ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Deus, o conhecimento de Deus, a ordem de Deus, o poder da divindade, tudo o que vemos em termos do sacerdócio de Melquisedeque tem Deus no centro. Esse será o ponto central em termos da diferenciação entre Melquisedeque e Arão. Quando ele diz no versículo 22, sem isso, temos que voltar um pouco e ver o que é esse isso de que ele está falando. Sem esse poder da divindade, sem isso, nenhum homem pode ver a face de Deus, nem mesmo o Pai, e viver. É preciso ser traduzido, transfigurado, transformado em um estado divino para que possamos estar com Deus. Nossa única esperança de estar com Deus é ser como Deus. Portanto, existem essas ordenanças que são necessárias para que possamos obter o poder da divindade, para que possamos estar em sua presença eternamente. Essa é a esperança. Tudo isso virá através das ordenanças de Melquisedeque. Não posso enfatizar o suficiente que as ordenanças precedem a autoridade na forma como são descritas. Ele menciona ordenanças 2 vezes em 20 e 21, mesmo antes de mencionar a autoridade do sacerdócio. O ponto central, no que diz respeito a Deus, no que se refere ao sacerdócio, não é simplesmente a autoridade que ele está concedendo, mas sim as ordenanças autorizadas que vocês estão recebendo, que vão prepará-los para a presença de Deus, desenvolver dentro de vocês uma compreensão dos seus mistérios, desenvolver dentro de vocês os atributos da divindade que serão exigidos de nós se quisermos estar com Ele novamente. É aí que entram as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos comparar isso com as ordenanças de Arão em um momento, mas se pudermos fazer uma pausa e saborear isso por um segundo, tudo o que fazemos em termos de confirmação e recebimento do dom do Espírito Santo, todas as ordenanças do templo que fluem do sacerdócio de Melquisedeque, todo esse sacerdócio a serviço do templo, o templo a serviço de Sião, Sião a serviço de nos restaurar a Deus, essa piedade é o que todas essas ordenanças têm o objetivo de desenvolver em nós. Eu poderia relacionar a seção 84, versículo 2, a restauração de seu povo, com o versículo 23, para santificar seu povo. Esse parece ser o primeiro passo. 23 é um verdadeiro ponto culminante. Quer ler esse, Hank? Claro. 23 é muito poderoso. Há outro aqui que se refere ao antecedente de tudo o que descrevemos nos versículos anteriores. Agora, não este Moisés, mas esta coisa sobre a qual temos falado. Moisés ensinou claramente aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar o seu povo para que pudessem contemplar a face de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo: pessoal, há espaço no topo do Monte Sinai para todos nós. Não me façam subir lá sozinho. Essa nunca foi minha intenção. Quero levar toda a casa de Israel comigo. Estou ensinando isso claramente. Vocês precisam dessas ordenanças. Precisamos ser piedosos. Não tenham medo da fumaça, do fogo, dos relâmpagos e dos trovões. Esta é a presença de Deus. Ele quer convidar vocês para entrar. No templo, ele literalmente nos convida para a sua presença. Essas ordenanças, é exatamente isso que Deus está tentando realizar. Aqui está Moisés. Vocês entendem por que Deus me deu autoridade por meio de Jetro e traçaram tudo isso?
Vocês entendem por que eu tenho essas coisas? Não se trata de eu ser o líder de vocês. Não se trata de olharem para mim e verem que eu tenho autoridade sacerdotal, que fui ordenado. É olhar para vocês mesmos, para o que Deus está tentando fazer por vocês. Aqui estou eu, buscando diligentemente santificar vocês para que possam ver o mesmo que eu vejo, a face de Deus. Vocês podem aprender as mesmas coisas. Estou aprendendo as chaves do conhecimento de Deus. Pensem no que os israelitas aceitaram em vez do que Deus pretendia lhes dar. Isso é viver muito abaixo dos nossos privilégios. É devastador. A pergunta que me vem à mente quando leio o versículo 23 é: você quer ser santificado? Não vou forçá-lo. Isso é algo que sempre quis entender no versículo 24, mas eles endureceram o coração e não puderam suportar a presença dele. Minha primeira interpretação foi: eles tentaram, falharam e não conseguiram suportar. Mas parece mais que Moisés os convidou por causa do coração endurecido deles. Eles não puderam ou nem tentaram suportar a presença dele. Existem ordenanças que são absolutamente essenciais neste contexto. Aquelas que surgem do sacerdócio de Melquisedeque são as que nos apresentam a Deus. Na verdade, quando ele diz no versículo 24 sobre esses corações endurecidos, eles não podem suportar a presença dele. O Senhor, em sua ira, acendeu-se contra eles. Bem, isso soa como uma linguagem forte. Ele jurou que eles não entrariam em seu descanso enquanto estivessem no deserto, que é a plenitude de sua glória. A propósito, faça uma pausa aqui. Fale sobre uma bela definição de descanso, a plenitude da glória que muda o dia de sábado para mim, talvez menos cochilos e mais plenitude da glória nesse dia de descanso. Estou realmente aproveitando a graça de Deus? Estou renovando as ordenanças que me revelam o poder da piedade, e é isso que Moisés está tentando fazer. Moisés está decidido a que todos subam o Monte Sinai com ele. Que vejam Deus como ele o viu, que experimentem Deus como ele o experimentou, mas eles não estavam prontos. Endureceram seus corações contra isso. Quaisquer que fossem as razões deles. Ainda havia muito do Egito neles. Não, você vai, eu ficarei aqui. Sim, exatamente. Estou bem. Posso ficar aqui. Quero esse intermediário. Ele diz em 25, portanto, ele tirou Moisés do meio deles, e também o santo sacerdócio, e o sacerdócio menor continuou. Agora vamos passar de Melquisedeque para Arão, mas este é o momento histórico em que Moisés está fora de si. Tipo, não. Israelitas, por favor, não estraguem isto. Esta é a nossa chance. Este é o nosso momento. É quase uma prévia do que vai acontecer no Rio Jordão, como se a terra prometida fosse sua. Entrem e tomem posse. Eles respondem: não, acho que não podemos. O Senhor responde: bem, isso é lamentável. Bem, acho que sou eterno, posso esperar. Vamos deixá-los vagar, morrer no deserto. Então, seus filhos entrarão e conquistarão Jericó com a banda marcial. Não é tão difícil quanto vocês estão fazendo parecer. Confiem em mim, neste caso, em um sentido muito mais amplo, estou tentando dar a vocês as ordenanças de Melquisedeque. Quero que vocês sejam restaurados para mim, meus filhos. Vocês não estão prontos. Isso é difícil. É frustrante. Ele usa uma linguagem mais forte do que essa no versículo 24, mas então, em sua justiça, eu não posso dar a vocês as ordenanças de Melquisedeque ainda, mas em sua misericórdia, posso dar a vocês as ordenanças de Arão para refletirem sobre este momento crucial na história de Israel, quando Moisés descerá com as tábuas. Na verdade, a tradução de Joseph Smith de Êxodo 34 é muito importante aqui porque, da maneira como lemos na versão King James, Moisés desce da montanha com as tábuas. Ele tem os 10 mandamentos consigo. Ele vê os israelitas adorando o bezerro de ouro. Que tal isso para corações endurecidos e que não suportam a presença de Deus? Moisés, em seu acesso de raiva, quebra as tábuas. Você conhece a velha piada. A única pessoa que já quebrou todos os 10 mandamentos ao mesmo tempo foi ele. Então ele se acalma, volta ao topo e diz: Deus, desculpe, me empolguei um pouco. Eu quebrei o que você me deu. Você pode imprimir uma segunda cópia para mim? Então eu desço e tentamos novamente.
No entanto, a tradução de Joseph Smith, Êxodo 34, nos diz que a segunda versão estava muito diferente da primeira. O que Deus pretendia dar a eles, na primeira vez que Moisés desceu do Sinai, é o que acabamos de ler na seção 84. Estou tentando dar a vocês as ordenanças da exaltação. Estou tentando apresentar-lhe o próprio Deus. Você não está pronto para ele. Isso é devastador, mas deixe-me dar-lhe algo diferente, algo menor. A ironia para mim é que acho que você consegue ver a personalidade, o caráter, a bondade de Deus. Vimos palavras como raiva e ira, mas o que ele faz? Estou tão zangado com você que vou abençoá-lo com mais do que você tem agora. É apenas menos do que eu queria. Estava nas tábuas. Está escrito bem na sua frente e quanto mais alto, mais santo, maior. E você não estava pronto para isso. Deixe-me voltar atrás e abençoá-lo com algo que você é mais capaz de receber. Se estamos fazendo aritmética aqui, isso parece ser uma subtração quando você passa de Melquisedeque para Aarônico. No entanto, no livro de Gálatas, Paulo diz que Deus acrescentou a lei, e essa é a aritmética de Paulo. É adição, não subtração. E eu sempre lutei com isso, tipo, como isso funciona? Como o Aarônico está sendo adicionado ao Melquisedeque? É um passo para baixo. Mas então eu percebi, espere, talvez seja um passo para baixo porque os israelitas não estavam prontos para o passo para cima que Deus havia preparado para eles. Eu costumava dar uma aula prática quando lecionava no seminário, em que pedia a uma criança para vir à frente e dizia: preciso que você suba na mesa. E elas faziam isso facilmente, dando um pulo até o topo. Eu dizia: não, você empurrou o chão. Quero ver se você consegue fazer um agachamento profundo com uma perna, com todo o peso do corpo, sem empurrar o chão. Os outros alunos ficavam observando-o como falcões, dizendo: não. Eu vi seu músculo da panturrilha flexionar. Isso não conta. E em todos os anos em que fiz isso, acho que apenas uma criança, que provavelmente era ginasta, conseguiu fazer isso com a força de um único músculo quadríceps. Todos os outros falharam e disseram: tudo bem, você não consegue fazer isso. Deixe-me acrescentar o banco de piano ao lado da mesa, adicionando um banquinho, ou como Paul chama, no mesmo capítulo, um mestre de escola para nos levar a Cristo. Vou acrescentar a lei para ajudá-los a chegar ao Evangelho. Vou acrescentar as ordenanças de Arão para ajudá-los a se prepararem para receber as ordenanças de Melquisedeque. Vamos dar passos de bebê nessa questão, e deixe-me acrescentar isso. Na minha frustração, não posso exigir que você atinja esse padrão mais elevado e a ordem mais sagrada de Deus. Mas em minha bondade, compaixão e misericórdia, posso lhe dar o sacerdócio de Arão, que o ajudará a se preparar para receber o que eu realmente queria o tempo todo, que eram as ordenanças de Melquisedeque e o poder de Deus. Na verdade, se pudermos desenvolver isso brevemente, a maneira como ele diz isso nos versículos 25 e 26, leva o santo sacerdócio, pelo menos o de ordem superior. Versículo 26, o sacerdócio menor continua, mas então observe como ele o descreve. Qual sacerdócio detém a chave do ministério dos anjos? Agora, nós sabíamos isso da seção 13. João Batista esclarece isso. Mas então vem essa frase incrível: também possui as chaves do evangelho preparatório. E esse é outro daqueles momentos em que acho que o Senhor acabou de abrir nossos olhos para algo essencial. Às vezes pergunto aos meus alunos: tudo bem, vamos pegar arônico, a palavra sacerdócio e a palavra e preparatório. Vocês conseguem colocar essas três palavras em uma frase? Invariavelmente eles respondem: ah, sim, o sacerdócio de Arão é o sacerdócio preparatório. Eu digo: ótimo. O que vocês querem dizer com isso? E eles descrevem e dizem algo como: bem, o sacerdócio de Arão é uma oportunidade para eu me preparar para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Eu posso praticar o uso do sacerdócio. Sou muito grato por ter tido um sacerdócio preparatório para me preparar para o sacerdócio superior. Já ouvi isso 1 milhão de vezes. Já ensinei isso 1 milhão de vezes. Mas lembro-me de uma das primeiras vezes em uma aula do seminário, quando perguntei aos meus alunos: o que é isso? O que significa que o sacerdócio de Arão é o sacerdócio preparatório? Um aluno levantou a mão e deu a resposta exata que eu esperava, que é o que acabei de explicar aqui. Ele me prepara.
Foi um daqueles momentos maravilhosos em que o Senhor tira o controle do professor e diz: "Você vai estragar tudo de novo, Halverson, então deixe que eu cuido disso." E me peguei dizendo a esse aluno cuja personalidade combinava muito com a minha. Eu sabia que podia provocá-lo e dificultar as coisas para ele. Todos nós já tivemos alunos assim, e a maneira como ele disse isso, isso me prepara para o sacerdócio de Melquisedeque. O que acontece nisso? Eu apenas olhei para ele e disse: então o sacerdócio tem tudo a ver com você. Eu tenho o sacerdócio de Arão porque ele me preparará para o dia em que eu tiver o sacerdócio de Melquisedeque. Eu sou o sacerdócio. Ouça meu rugido. Isso tudo é sobre você, não é? Você precisava dessa preparação. Ele ficou tipo: o que eu disse de errado? E eu fiquei sentado pensando: o que ele disse de errado? Ele deu a resposta que eu teria dado, então analisamos mais atentamente o versículo que acabamos de ler, no versículo 26. O sacerdócio menor está nisso. Então, o sacerdócio de Arão é mencionado. Novamente incluiremos a palavra preparatório nesse versículo também. O Senhor está agora fazendo o exercício que acabei de dar aos meus alunos. Coloque sacerdócio de Arão e preparatório na mesma frase. Agora, em vez de Arão, ele diz sacerdócio menor. É a mesma coisa. Ele então diz: qual sacerdócio possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho preparatório? Para mim, isso é profundo. É como, espere um minuto, não é apenas que o sacerdócio de Arão é um sacerdócio preparatório. Sim, ele faz isso. As autoridades gerais ensinaram isso. Portanto, não estou dizendo que isso é uma doutrina falsa. Isso é verdade. Ok, ele faz isso, mas isso é apenas um benefício secundário. O verdadeiro propósito do sacerdócio arônico é administrar um evangelho preparatório. O sacerdócio nunca se trata do portador. Trata-se do receptor de suas ordenanças, do receptor de seus poderes, privilégios e dons e Assim como vimos anteriormente, trata-se das ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, mais do que apenas a simples autoridade. Se nos concentrarmos nas ordenanças, o que vimos anteriormente no versículo 19, este sacerdócio maior administra o evangelho. Bem, o que o sacerdócio menor administra? Ele administra o evangelho preparatório. Trata-se do que ele faz pelas outras pessoas, abençoando-as de maneiras poderosas. O Elder Bednar ensinou certa vez que nada no sacerdócio é egocêntrico. O sacerdócio é sempre usado para servir, abençoar e fortalecer outras pessoas. É para isso que ele existe. Se eu imaginar que o sacerdócio de Melquisedeque tem o propósito de administrar o evangelho às pessoas, é o evangelho de Deus, é o poder da divindade, é o conhecimento de Deus, os mistérios de Deus, tudo isso. As pessoas não estavam preparadas para isso. Não sei se já estou no nível de Deus. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Deixe-me acrescentar algo mais simples. Deixe-me dar-lhe um degrau, um mestre. Serão as ordenanças arônicas que fornecerão um evangelho preparatório destinado a preparar os receptores dessas ordenanças para as ordenanças de Melquisedeque, que os levarão ao resto do caminho. Eu ensinei isso aos nossos jovens. Temos que superar a ideia de que este é um sacerdócio egocêntrico e que esta é a minha prática do sacerdócio para que eu possa melhorar. Então estou pronto para Melquisedeque? Sim, isso vai acontecer, mas isso é um benefício secundário. O foco real aqui é que há coisas nas ordenanças do sacerdócio de Arão que têm o objetivo de nos preparar para as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Uma vez que tenhamos isso em mente, então é uma questão de todos nós sermos isso, né? Cada um de nós está tentando buscar essas ordenanças preparatórias. Estou pronto para as ordenanças mais completas, mais elevadas e mais sagradas que virão mais tarde, para ver o que as ordenanças arônicas fazem. No versículo 27, qual evangelho? Aqui está o evangelho preparatório, é o evangelho do arrependimento. Vimos isso na seção 13, restauração do sacerdócio de Arão e do batismo. Não é de se admirar que tenha sido João Batista quem veio restaurar isso. A remissão dos pecados, que é o que João clamava no deserto para que fosse feita.
A lei dos mandamentos carnais em termos temporais, em comparação com os espirituais que as ordenanças de Melquisedeque realizam, que o Senhor, em sua ira, fez continuar com a casa de Arão entre os filhos de Israel. Sou fã de gráficos. Quando faço isso, com minhas próprias turmas, mostro este gráfico onde vemos Aarônico e Melquisedeque lado a lado. No lado aarônico vemos coisas temporais, os mandamentos carnais, como vimos no versículo 27. No lado Melquisedeque vemos coisas espirituais. Esse é o foco nas bênçãos espirituais de Deus. Então, poderíamos colocar a letra da lei em coisas aarônicas de o espírito da lei como coisas melquisedequianas. Coloquei a barra de ferro com aarônico. Coloquei o liarona com Melquisedeque. Obviamente, há diferentes ofícios dentro deles. Veremos mais disso aqui, onde diáconos, mestres e sacerdotes são aarônicos. Você verá anciãos, sumos sacerdotes, patriarcas, setentas e apóstolos, que são Melquisedeque. Mas, nesta passagem, vamos colocar Arão no lado aarônico. Vamos colocar Moisés no lado de Melquisedeque. Poderíamos até colocar João Batista no lado de aarônico e Jesus Cristo no lado de Melquisedeque. Vamos colocar os menores no aarônico e os maiores no Melquisedeque. Mas vamos colocar Deus no Melquisedeque, né? Vamos colocar os anjos no lado de Arão. A palavra que aparece constantemente nas ordenanças de Melquisedeque é Deus e piedade. Já o que é a ordem de Arão? Bem, são as chaves do ministério dos anjos e, de fato, quando Moisés desce do Sinai pela primeira vez, pronto para apresentá-los a Deus, tentando diligentemente santificar seu povo para que pudessem contemplar sua face e entrar em seu descanso, tipo, não, isso não vai acontecer. Deus até diz a Moisés: não posso ir com você no resto desta jornada. O povo não está preparado para a minha presença. Eles deixaram isso tragicamente claro. Não serei mais eu quem os guiará no deserto. Era eu na coluna de fogo, na nuvem de fumaça. Mas, a partir de agora, serão os anjos. Vocês serão guiados por anjos até a terra prometida. De volta ao meu quadro. Até eu colocaria o templo no lado de Melquisedeque e o tabernáculo no lado de Arão. No primeiro conjunto de placas temos as coisas boas. No segundo conjunto de placas, vocês não estavam prontos para o primeiro. Em vez de Melquisedeque, vocês receberão Arão. Em vez de templo, vocês receberão tabernáculo. Em vez de Deus, vocês receberão anjos. Espero que tudo isso ajude você a se preparar. Se continuássemos subdividindo e diagramando isso, eu diria que a função das ordenanças arônicas é a justificação. A função das ordenanças Melquisedeques é a santificação. As ordenanças arônicas eliminam o pecado. As ordenanças Melquisedeques nos apresentam a Deus. É como se uma fosse a preparação e a outra a apresentação. Você está apresentando as pessoas a Deus. Nesse processo, há essa sensação de, lembra-se quando o Elder Haffen deu um discurso sobre a expiação e disse que a expiação arranca ervas daninhas e planta flores. As ordenanças de Arão arrancam ervas daninhas. As ordenanças de Melquisedeque plantam flores. Vou até colocar desta forma. Tudo o que fazemos com o sacerdócio de Arão tem o objetivo de eliminar o pecado. É para justificar. Não é à toa que é o batismo para a remissão dos pecados. Quando confesso uma transgressão grave, a quem recorro? Ao bispo. Por quê? Porque ele é o juiz de Israel. Bem, sim, mas na verdade o que ele é? Ele é o chefe do presidente do sacerdócio de Arão na ala. Qual é a ordenança mais elevada dentro do sacerdócio de Arão? O batismo. Estou lavando meus pecados. Quando você terminar de passar, abençoar e administrar o sacramento, devemos ter uma ala sem pecado. Todos renovamos nossos convênios batismais. Fomos justificados pela graça de Cristo. Estamos de volta ao nível do Vale da Justiça, bem a tempo de agora recebermos as ordenanças de Melquisedeque que nos levarão à presença de Deus. Se você pensar sobre o batismo, a ordenança aarônica é seguida pela confirmação. A ordenança de Melquisedeque. O que a confirmação faz? Dá-nos o dom do Espírito Santo, um membro da Trindade. Mistérios de Deus. Poder de Deus, poder da divindade. Quando participo do sacramento, o sacramento é uma ordenança aarônica, mas qual é a promessa que vem no final do sacramento? Ter sempre o Espírito com você. Estou de volta a Deus, tenho um membro da Trindade comigo, fui purificado de meus pecados por meio de Cristo.
Obrigado, ordenanças arônicas. Agora estou pronto para ir ao templo, onde posso ser apresentado à presença de Deus, ver a face de Deus, aprender os mistérios de Deus, receber o poder da divindade. É disso que se tratam as ordenanças de Melquisedeque. Mesmo quando recebo minha recomendação para o templo, as assinaturas que constam nela, ao bispo e ao presidente da estaca, eu sempre pensava, isso é apenas controle de qualidade? Então percebi que não. O bispo representa o sacerdócio aarônico, na ala, e o presidente da estaca representa o sacerdócio de Melquisedeque na estaca. Mas quando recebo minha recomendação para o templo, o sacerdócio aarônico está assinando por mim, dizendo que a justificação está completa. Essas ordenanças prepararam você para coisas maiores. Sinceramente, estou impressionado com a divisão de tarefas e se podemos honrar o fato de que, sim, como benefício adicional, vocês, jovens, estão se preparando. Mas vejam o outro lado. Nada disso é egocêntrico. Falar com as filhas de Deus, assim como com os filhos de Deus. Vocês receberam as bênçãos do evangelho preparatório? Vocês receberam a justificação que vem das ordenanças do sacerdócio de Arão? E se receberam, vocês estão prontos para o que é maior, mais elevado e mais santo? Vocês estão prontos para serem apresentados à presença de Deus por meio das ordenanças de Melquisedeque? Não é à toa que este é um texto do templo. Não é de admirar que estejamos tentando construir Sião para que possamos ser restaurados a um relacionamento correto com Deus. É isso que as ordenanças aarônicas e de Melquisedeque pretendem realizar. Nossa, para esses missionários voltarem e sentarem-se aqui aos pés de Joseph Smith enquanto ele revela todas essas coisas. Isso é importante. Gostaria de ter tido isso antes de sair em missão. Eu também. Sim, teria sido útil. Jared, quero repetir uma frase porque acho que é muito boa. O sacerdócio não se trata de quem o possui, mas de quem recebe suas ordenanças. Essa frase é ótima. E é por isso que adorei a declaração do Elder Bednar. Nada no sacerdócio deve ser egocêntrico. Nós nos perdemos. É assim que nos encontramos, pelo menos encontramos algo que vale a pena encontrar. Mais uma vez, isso é apenas uma tangente, mas estou muito feliz que o Senhor tenha feito isso. Eu fico pensando, uau, sério? Obrigado por não pular direto para o juramento e chegar ao sacerdócio. Eu preciso do degrau, preciso do mestre. Preciso dessa chance de ser justificado. Se eu quiser ser santificado algum dia, vou trabalhar nessas ações por meio do sacerdócio de Arão, na esperança de que algum dia eu desenvolva os atributos que são tão bonitos por meio do sacerdócio de Melquisedeque, lado a lado, celestial, terrestre e celestial. Está tudo lá. É a criação, a queda, a expiação. Reverter a queda para voltar à criação? Não, isso é a culpa voltando à inocência. Obrigado, Arônico, mas esse foi apenas o primeiro passo. Deus não quer que acabemos na inocência. Ele quer nos levar à santidade, a ordem mais sagrada de Deus. Espero que o seu milênio de espera pela volta de Jesus tenha servido ao seu propósito. Sou grato a João por tentar preparar um povo para o Senhor. A missão dele está descrita na bênção que Zacarias deu ao bebê em Lucas 1. Não é de admirar que seja João quem restaura isso. Então, não é de admirar que sejam Pedro, Tiago e João enviados por Jesus com as chaves do sacerdócio para poderem vir e restaurar essas ordenanças de exaltação. Para mim, é glorioso. Nada mal para um garoto do campo. Enquanto ouvia você, Jared, e olhava para os versículos 23 e 24, vi minha própria batalha interior. O Senhor diz: você quer ser santificado? Isso parece doloroso, mas você quer entrar no meu descanso? Sim, eu quero. Ok, você precisa ser santificado. Isso parece doloroso. Eu quero santificar você. Se você não for santificado, não poderá entrar no meu descanso. Então, aqui está o que você ganha. Se você não escolher a santificação, aqui estão os filhos de Israel. Qual você quer? Você quer entrar no descanso dele? Eu quero. Então, você tem que escolher ser santificado. Essa é a minha batalha interior. Se você já se ajoelhou para pedir ao Senhor para realmente fazer o que Ele quer com você, e então você se contém e diz: mas podemos fazer isso
de uma maneira menos dolorosa? Seria bom se pudéssemos ir um pouco mais devagar nesse processo? Eu quero entrar no seu descanso, mas será que eu realmente quero ser santificado? Lembro-me do Elder Christofferson dizer uma vez: eu tremo com o que será exigido. Eu penso, não me diga isso. Isso me lembra a declaração de Abraão em Abraão, versículo 2. Eu sei que há maior felicidade, paz e descanso para mim. Tem que haver algo melhor. Como vou encontrar isso? Bem, está nas bênçãos dos pais. Não quero apenas as bênçãos dos pais, adoro o que ele diz a seguir. Quero ser ordenado para administrar o mesmo. Não se trata apenas de mim. O mundo precisa de mais felicidade, mais paz e mais descanso. É isso que buscamos. Se realmente acreditamos que a maldade nunca foi felicidade, então a santificação é a melhor notícia de todas. É como você está descrevendo, Hank. É como, mas é tão assustador. Sim, bem. Graças a Deus pelas ordenanças aarônicas. Graças a Deus pelo evangelho preparatório. Vou lhe dar um pequeno trampolim. Gosto disso. Vou acrescentar um pequeno caminho para você. Tudo bem? Não foi tão ruim assim. Ok, tudo bem. Vamos um pouco mais além. Quero seu gráfico. Isso foi incrível, lado a lado. Eu pensei, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá em seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas, aronicas e um coração puro, santificação, Melquisedeques. Você já está acrescentando coisas ao gráfico, John. Isso é lindo. Parece a primeira recomendação para o templo. Ela nos diz que há uma qualificação para entrar na colina do Senhor. Mãos limpas, coração puro. É interessante. Junte-se a nós na segunda parte deste podcast.